Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um Visão Paralela. E hoje nós estamos abrindo um espaço para aqueles detalhes que não vão nas manchetes. Hoje nós vamos mergulhar nos bastidores da criação, da transformação do mundo com o som, com a poesia, com a vontade de mudar, com a vontade de viver, com a vontade de ter a palavra, a presença dessa palavra. Vamos lá, gente? Vamos soltar a vinheta e a gente vai conhecer esse homem incrível que fez da sua vida a sua arte, a nossa arte. Vamos lá. Oi Zé, tudo bom? Como é que você tá? Seja bem-vindo ao Visão Paralela. Olha, é um prazer te receber e se reconectar com você depois de tantos anos. Nossa, que maravilha! Saudações ao pessoal, saudações Cícia Abreu, minha amiga de muitos anos, né? Ao pessoal que acompanha o Visão Paralela. Esse programa tá de parabéns e eu quero dizer que eu vou acompanhar sempre os podcasts com outras pessoas aqui. Já sou uma das pessoas que vão somar o programa aí, como ouvinte. Com certeza. Tá bom? Não somar como ouvinte, mas somar como um entrevistado que, para mim, é um entrevistado especial, porque eu conheço um pouco da sua arte, quando nasceu lá atrás, dessa coisa natural, vibrante que você leva, e é isso que a gente vai discutir hoje. Essa arte que transformou tanto uma era, né? Não só a vida da gente, mas também uma era em volta. Vamos conversar sobre isso. Mas, para começar, Zé, fala de você pra gente. Fala de você, fala do Zé Terra, fala da pessoa e do teu trabalho, do seu percorrer um pouquinho. Você sabe que é sempre um pouco complicado falar da gente. Eu sempre achei isso. Mas, com o tempo, fui me acostumando a observar essa minha estrada, porque os anos vão te dando tanta experiência, são tantos tombos necessários, né? Porque a gente também tem que levar alguns tombinhos para poder acordar. Os tombos, na verdade, não são nenhuma coisa do outro mundo, porque você cai aqui, cai ali. Você está no centro, você cai no afluente. Então, para mim, foi sempre um aprendizado. Bom, eu comecei com a música há um tempinho atrás, digamos assim, né? Na verdade, a música ela já faz parte de mim, a arte faz parte de mim desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. Se eu for voltar lá atrás, fazer uma viagem no tempo, até nos meus 4 anos de idade, eu lembro que eu tinha aquela tendência à arte, sabe? E não era propriamente a música, poderia ser o teatro, artes cênicas, a pintura. Então a arte sempre esteve junto comigo, dentro de mim, e também influenciado pelos tios que eu tenho, primos que eram cantadores de viola em Minas Gerais, né? Digamos assim, eles tinham duplas, aquelas duplas antigas, assim. E eu lembro de um tio meu, vou até aproveitar, estou enganchando, vou encaixar uma história aqui de um tio que foi me visitar a gente. Eu lembro perfeito ele com o violão e eu maravilhado com aquela música, ele tocando. Uma canção simples do nosso cotidiano, que inclusive é uma música, é o Menino da Porteira. Eu olhando assim, nossa, eu ficava assim, ó, parado, né? Aquilo para mim era o videogame, né? E foi aí que começou o meu interesse pela música, então desde pequeno, não é? E aí eu ganhei um violão, né? Já posso ir contando essa história? Claro, mas me conta tudo, eu quero saber. Mas só um detalhe, você já foi bem cedo influenciado por uma coisa assim, super boa, né? Menino da Porteira, cara. Toda vez que eu vi esse velho clássico da
música caipira, né? E eu gosto muito, né? Claro que eu bebi depois, eu fui estudando, conheci outras fontes, mas eu vou chegar lá. Primeiro eu ganhei um violãozinho pequenininho lá, que eu dividi com a minha irmã, que hoje ela tá morando em Três Corações, Minas Gerais, e eu tenho este violão até hoje. É um violão simples, então aquele violão foi o princípio de eu aprender os primeiros acordes, aquela coisa toda. E nessa época não tinha como chama, essa facilidade dos streamings, dos sites de música, que você vai lá, olha o outro fazendo. Era tudo aqui, ó, no ouvido, filho. No ouvido. Eu ouvia a música pelo rádio e ficava lá. Aí tinha um senhor lá que meu pai me apresentou, que me colocou os primeiros acordes, e daí eu fui. Aí eu descobri a voz, que esse é o nosso primeiro instrumento, cantar, né? E eu gostava muito de cantar, aliás, gosto muito de cantar. Então a voz sempre foi o primeiro instrumento. E o violão foi o acompanhante. Ele foi ali surgindo devagarzinho, sorrateiro. E eu fui cantando, tocando os primeiros acordes, né, neste primeiro violão. E aí, por aí vai. Pelo primeiro espaço que eu toquei, me apresentei, olha só. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. O primeiro espaço que eu me apresentei foi a igreja. Porque a igreja, a missa, né, no caso, tem pessoas que se apresentam nas igrejas protestantes, e eu vim de família católica nessa época, e participava dos grupos de jovens. E isso é muito importante, porque o grupo de jovens era o point ali, entendeu? Você conhecia as pessoas e tal. E eu era o cara do centro ali, né? Centro das atenções, tocando um violão. Aí depois fui tocar na escola, com os amigos, apresentação de alunos ali. Então eu fui tudo sozinho, né? Então o meu aprendizado foi bem... Como que fala? Tem uma palavra... Autodidata. Autodidata. Não que eu lembro de palavra, hein? Eu esqueço palavra o tempo todo. Eu mas também. Acho que hoje eu tô... Mas o autodidata, na verdade, Cici, é uma coisa... Eu vou polemizar. As pessoas acham que o autodidata não estuda, aprendeu sozinho. Não, ele estuda o tempo todo. Porque o estudo é o olhar, é você ouvir, é você ter esse interesse. Estudar é isso. Então, o autodidata, ele é um estudioso, ele é um cara que estuda, entendeu? Se você pega um violonista autodidata, que eu vou dar um nome aqui, Paco de Lucia, né? O flamenco, ele era um autodidata, você entende? Então, olha, você acha que ele não estudou? Ele estudava... Você não acha, Zé, você não acha que às vezes o autodidata, ele é até mais estudioso do que a pessoa que... Claro. Porque é esse esforço, né? Ele procura, ele vai atrás. Exato. Não que eu tô dizendo que as pessoas que vão para uma Berkeley, entendeu? Não têm vontade, não é isso. Eu tô dizendo que o autodidata, ele, sabe, claro. Mas, Cici, teve um momento da minha vida que quando eu comecei a me interessar por me apresentar em público, eu tinha vontade de tocar em bares. Tocar num bar pra mim era como se... era o máximo. Aí um dia eu tava com um amigo meu, no centro da minha cidade aqui de Santo André, no ABC Paulista, Conheço muito bem. Num bar chamado Canoa Quebrada, que é um bar que não existe mais. Conheço muito bem. Então esse bar não existe mais. A casa, até pouco tempo atrás, ficou intacta, até 2 anos atrás. Eu parava, na frente da casa, porque foi meu primeiro espaço. Eu olhava, nossa, aquele saudosismo, né? Depois agora destruíram a casa e construíram... aqueles apartamentos sem condomínio, destruiu, né? Quer dizer... Que ano que foi isso que você começou no Canoa Quebrada? Você lembra que ano que foi? Lembro, eu comecei em 86. Olha só, eu tava com meu amigo Rodolfo Tokimatsu. Rodolfo, que foi o meu parceiro na época de letras, é um poeta que se conhece. Fantástico. Eu andava, era eu e ele ali, a parzinha, né? Ficava andando lá, a pé, pegava coletivo, não tinha dinheiro nem para tomar um refrigerante, um para cada um, a gente rachava, eram umas coisas assim, entendeu? E alegre. E o mais legal, que eu lembro desses momentos, eram momentos felizes,
Mas feliz, pô, aquela coisa do jovem, né? Enfim. Aí um dia eu tava na frente do bar. É a coisa, não é a coisa do sonho, da esperança, tipo assim, não, Exato, vamos lá dividir um exato. refrigerante, porque a gente vai lá naquele bar e a gente vai conseguir uma gig, entendeu? E vai ficar tudo maravilhoso. Você já adivinhou tudo. Eu tenho até uma foto da época, depois eu posso até te enviar. Uma foto da época. Eu tenho ela salva aqui, digitalizada, depois eu te envio para você ver. Porque eu passei em frente do Canoa, eu tinha um cabelãozão bem grande. Eu lembro. Assim, cabelo igual do Brian May, do Queen. Grandão. Aí, meu, eu falei, puta, eu queria tocar aí. Como que eu faço? Mas a gente não tinha a grana para consumir um refrigerante, uma cerveja, uma coisa assim. Aí um dia a gente tinha, falou assim, vamos entrar, vamos. Entrei, eu e ele. Ficamos lá, né, curtindo aquela bebida. E quem tava tocando? Um amigo que hoje é um grande amigo, que é o Fernando Neves. É um grande parceiro, músico. E ele tava lá tocando. Aí eu fui lá, né, até ele, olha só, levantei. Pô, será que eu posso tocar uma música? Olha só que cara de pau. Posso tocar uma música? Aí eu falei, pô, aí ele falou, você toca? Você canta? Eu falei, canto. Então. Aí eu fui tocar uma música do Sai Guarabira. Dona, uma coisa assim, espanhola, uma coisa assim. Pessoal, eu cantava, o pessoal curtiu. E ele ia sair do bar. Ele ia sair, não ia tocar mais. Aí o dono do bar gostou, falou assim, olha, você não quer tocar pra gente aqui, que ele vai sair sem andar no lugar dele. Eu falei assim. Aí fui tocando. Aí eu tive que ir atrás do repertório. Vamos contar a história, né? O repertório. E como que eu ia fazer? Eu tinha que buscar as letras, as músicas, tirar as harmonias. E aí, filha? Como que a gente faz? Hoje não tem os sites de busca, né? De cifra, não é? Que eu já, meus alunos até falam, vocês aí tem tudo na mão. Eu tinha que buscar. Nossa. Aí eu tinha uma máquina de datilografar e eu datilografando música por música. O pior não é datilografar as letras, é colocar a cifra em vermelhinho em cima para entender a cifra. E aí? Olha só, que loucura. Eu fiz uma pasta desse tamanho aqui. Parecia são aqueles livros antigos, né? Aí eu comecei... Você tem o teu primeiro violão. Eu não tenho mais meu primeiro violão, mas ele reformou, mas eu tenho a minha primeira pasta de pautas, né, que a gente chamava na época, não sei como que chama agora. Partituras, eu tenho eu tenho a minha primeira pasta. Você acredita? Você sabe que a gente já fez um trabalho juntos há muito tempo. Eu lembro dessa pasta. Eu lembro. Você lembra a pastinha preta? Ela foi crescendo, ela foi mudando, ela tem assim, uma mistura com muita coisa e tal, mas talvez eu tenha até alguma coisa de batidinha à máquina lá tua, porque eu tenho umas coisas batidas à máquina com os tons em vermelho. Vai ver que é teu. Se você guardou, então você tem uma raridade aí, ó. Dá pra fazer um leilão aí. Não. Aí, né, assim, eu tenho assim... Eu também sei tocar lá, só pra completar, eu comecei a tocar e foi. Um bar aqui, um bar ali, não é? Mas eu vou te falar agora só de uma ponte do autodidata pro estudioso, pro entrar numa escola. E na nossa época lá, ainda existe a Fundação das Artes de São Caetano. Não sei se você lembra. E a fundação era o top ali, né? O top. Aí eu fiz a prova, passei na fundação, eu fui estudar na fundação. Mas o que acontecia? Eu encontrava os músicos no meio do caminho, bons, muito bons, os caras do samba, né? E eu achava aquilo maravilhoso, né? E eu queria tocar samba e cantar, eu não conseguia. Eu tive que estudar muito para dominar a direita, a esquerda e a voz. Eu fiquei 1 ano estudando isso sozinho em casa. Hoje eu toco samba e canto e tal, naturalmente. Mas foi um esforço, porque para quem vem da música caipira é outra coisa, 6x8. Aí vai para um samba, tem uma sincopada. Então, mas eu queria, porque os caras me desafiavam, eles me chamavam de cantor festinha. Agora eu vou dedar. O que é o cantor festinha? Aquele que chegava lá, lotava o bar, cantando, tocando, alegrando. Só que eles eram os clássicos, eles eram os bons.
jazzistas. Eu conheço essa história tão bem. Aí, mas aquilo me incomodava. O que eu fui fazer? Fui pro acadêmico. Fui provar no acadêmico. Foi bom, mas eu perdi um pouco da minha essência. Depois eu recuperei. Porque você perde a essência quando você vai pro acadêmico. Foi bom, não estou dizendo, estudei violão erudito. Me formei em violão clássico, erudito. Que foi bom para as minhas mãos, para a técnica. Foi bom. Mas depois eu recuperei a essência, porque fiquei chato, que nem eles. Eu critiquei eles, fiquei chato, depois eu voltei a ser mais... Porque, na verdade, eu sou É interessante o que você está falando, Zé, porque assim, você tinha sua própria essência. E essa é uma coisa que muitos artistas, eles acabam fazendo. Eu acho assim, que tem o autodidata, tem o estudo, mas também tem a sua essência, entendeu? Aquilo que você carrega dentro de você. E aí chega alguém, um outro artista ou alguém, e cai, tipo... critica, e o artista ele é muito sensível a críticas, né? Não são todos, mas a maioria. E então você acaba tentando se adaptar, sabe, aquela crítica, e você acaba perdendo a sua essência. Você não acha isso? E perde, hein? Você pode depois recuperar. Você perde a essência, porque você começa a ser o seu crítico principal. Por que principal? Porque você vive com você o tempo todo. A gente vive com a gente, eu vivo comigo o tempo todo. E eu começava a botar defeito no que eu fazia. Aquilo... Olha só, que esse é um problema. Tem gente que até desiste de muitas carreiras em virtude disso, né? Principalmente as pessoas mais jovens, porque é um desafio na juventude, porque o jovem ele não gosta de ser criticado, ele quer ser ovacionado, ele não trabalha... Não sei se são todos, é óbvio que tem jovens mais maduros do que outras pessoas mais velhas, mas a maioria... Eu tenho um filho de 21 anos, eu sei como é. E é muito autocrítico. Eu falei, não se destrua, você é um cara que tem brilho, veja o seu lado bom, mas não adianta eu falar. Isso vai ecoar para ele lá na frente. Meu pai, olha, a Cici falou isso, fulano, meu amigo, entendeu? Mas era na frente. Só que daí eu perdi essa essência um pouco, porque eu comecei a ficar técnico. Depois eu recuperei, Cici. Como que eu recuperei? Voltando para as minhas raízes. Exatamente. Aí que eu peguei e falei, peraí, os meus tios tocam um instrumento que chama viola caipira, viola de 10 cordas. Eu sempre quis ter uma. Eu adquiri uma na época, e a violinha, e aí eu fui estudar a viola, porque ela é diferente. O violão tem 6 cordas, a viola tem 10 cordas, são 5 pares, né? Mas você estudou na Fundação de Arte a viola, ou você estudou... Não, a viola veio depois. Tá. Não é que ela veio depois, ela veio no meio. Mas eu não misturava, eu não levava ela pro meu campo erudito. É louco, né? Eu separava ela dessa erudição toda, do clássico e tal. E eu estudava ela paralelo ali. Hoje tem faculdade de viola. Bacharel em viola caipira, por exemplo. Hoje tem um Ivan Vilela, que é um grande violeiro, um cara muito bom mesmo. Eu já conversei com ele tem um curso de viola. Sabe? Ele é de São Paulo? Onde que tá esse rapaz? O Ivan Vilela, ele é de... Se eu não me engano, ele nasceu em Minas, mas ele mora em São Paulo. Ele é um grande pesquisador da viola, tem uma carreira linda com a viola instrumental. Esses dias ele esteve em Portugal, fazendo um trabalho lá. Eu entrevistei ele, porque eu tenho um programa, né? Depois a gente fala sobre isso. Eu tenho um programa que eu entrevistei ele. E ele é um cara do erudito, assim, da viola, só que ele não erudita a viola. Engraçado, é complicado falar erudito e clássico e popular. Eu acho que o erudito é uma pessoa que estuda, e o popular também é estudo. Então tá tudo ali misturado. Mas o que eu quero dizer? Que ele tem uma humildade que ele traz a viola, ele levou a viola para o acadêmico. Olha só, levar a viola caipira para o acadêmico e manter a simplicidade dela é sublime. Esse cara fez isso.
Agora, outros, eu acho que já não fizeram. Porque você não pode pegar uma viola e deixá-la muito... Enfim, eu vou falar uma besteira que podem criticar, mas assim, muito acadêmica. Ela tem que ser natural. Porque a afinação dela é corda solta. Entendeu? Então é um mundo doido. A gente vai discutindo termos, né? Erudição, popular, essência. Você vai misturando tudo isso na cabeça, você imagina o sofrimento que é. Hoje eu não tenho mais. Depois eu explico por quê. Você já eliminou todas essas diferenciações colocadas dentro do sistema da música. Você, tipo, que já misturou tudo e fez uma saladinha e consegue hoje eu vivo melhor, vivo mais trabalhar com todos. Sim, porque tudo é bom. Tudo é bom, toda ação tem uma reação, tudo se transforma, você sabe, né? Tudo é bom. Com certeza. E é isso. Eu estudei, formei violão erudito nessa época, aí fui fazer meu primeiro show autoral. Fala dessa coisa, desse seu lado autoral. Porque eu sei que você tem isso daí muito forte em você. Você é você é um cantor, você é um músico, mas você também é um grande poeta, né? Nessas coisas de você estar construindo a sua música. Ô, Cici, eu comecei a escrever depois. Olha que louco. Assim, eu sempre dei mais valor à melodia. Olha só. Todo mundo já, você é um cara, você faz umas melodias bonitas. Então, eu musicava as poesias e as letras com facilidade. Tem um amigo meu que é um poeta in memória, José Rocha, foi muito cedo. Ele, num jornal lá de Barueri, de uma cidade interior, ele fez um dos maiores elogios. Eu tenho 2 elogios que eu carrego comigo. Que eu aceito elogio, aceito crítica e aceito elogio. Mas um dos elogios que ele me fez foi assim, que o Zé Terra faz música até em bula de remédio. Uau! O que quer dizer? Eu pego a bula de remédio e faço uma música daquilo ali. É uma metáfora ali. Por quê? Porque eu tenho essa facilidade. Quando eu vejo uma letra, eu já sei, a música já está ali. Eu só tiro as rebarbas. Eu tenho essa facilidade. Então eu sempre fiquei orgulhoso disso. Mas é um orgulho, não sabe aquela coisa arrogante, pô, sou bonzão, não. É que eu gosto, isso me dá prazer. Pegar uma letra e fazer uma... Você, por exemplo, escrever uma letra lá, me dá a letra, eu vou lá, você, sai uma música? Sai. E eu olhar para aquela sua letra, eu sei qual a música que está lá, entendeu? Eu tenho essa, digamos assim, essa facilidade, né? Também você fala assim, o orgulho, as pessoas têm muito medo de ter orgulho daquilo que faz, né? Mas o orgulho é o resultado, sabe? De um trabalho investido, Exato. de um sonho investido, Exato. sabe? De toda uma trajetória. Lógico que você vai ter orgulho daquilo que você faz. Quando você termina um projeto, é a mesma coisa que quando um cara faz um edifício. Ele termina lá o edifício, ele olha, nossa, que edifício lindo. O trabalho do artista é o mesmo. Só que assim, as pessoas têm... Nossa, aquela artista, aquela cantora, não sei o que, ela fala que ela é boa. Talvez para ela chegar lá, ou para o músico chegar lá, foi, sabe, sanguinho, sacrifício. Eu acho que a gente precisa aprender a se valorizar, a não ter essa autocrítica, mas se elogiar, né? Sabe aquelas revistinhas que existiam em banca de jornal de música? Que a gente já comprava, eu comprava, né, tá? Hoje não tem. Então, eu comprei muitas revistinhas de música para entender. Aí tinha uma revistinha lá que tinha um cara que estava começando, um tal de Djavan, que ele estava começando, mas ele tem uma matéria dele lá, eu nunca esqueço, de 1978, quando lançou Pétala, Meu Bem Querer, um papo assim. Aí ele fez um sucesso danado em 78 com essa música. E era uma música que falava de outras coisas, não falava só das questões políticas que nós vivíamos, que o Brasil vivia naquela época. Ele falava de amor. E ele foi até criticado por isso. Você só sabe falar de amor e essas questões políticas, porque era quase uma cobrança, né? Mas ele falava
aquela música bonita. Aí ele fez o sucesso, o repórter, o jornalista perguntou para ele: você esperava esse seu sucesso, tal, repentino? Eu falei assim: não, eu sempre esperei por ele, eu sabia que ia acontecer, porque eu lutei por ele durante 10 anos. Pronto, calou. Yeah. A autoconfiança dele, aquilo, falei, pombas, aquilo ali E a manifestação também, né? A gente fala muito de manifestação aqui no Visão. É você manifestar aquilo que você quer também, entendeu? Você trabalha, você coloca as horas, mas você também acredita. Porque a manifestação sem o trabalho e o trabalho sem a manifestação, ela não acontece. Não. A pessoa vai, trabalha, mas ela não acredita nela, não acredita naquilo que vai ter resultado, não acontece. Exatamente, exatamente. Você disse tudo. E é isso. Bom, eu fico compondo. Aí compunha ali uma música, outra música ali. Eu fui escrevendo, fui da minha forma. Fui fazendo parcerias, mais parcerias, acompanhando outros músicos, outros artistas, carreira solo. Aí fiz uma dupla com um amigo meu chamado René de França, que lançamos 2 CDs, né, na época. Eu tenho você CD. Você tem, né, que eu te presenteei na época que o CD era forma de... Eu tenho aqui tudinho. Aí, ó. Até tenho aqui, ó. Eu tenho CD aqui. Meu, eu vou te falar, esse CD foi lançado em 2000, né, e esse outro 2009, né? Esse 2000. O Coxo de Retalhos? Não, o Coxo de Retalho foi 2000 também. É um outro trabalho. Ah, esse daqui, que é o René de França. Esse daqui. Esse aí é azul. Os dois. O primeiro que você mostrou e esse daí. Que é. Os dois são. René de França, Zé Terras, até René de França, que a gente lançou. É um amigo meu até hoje. Até hoje. São uns amigos. E a gente compôs muita música junto. Ele tem uma criatividade incrível. O René é guitarrista, né? De arranjo, é um cara incrível, né? E parceiro, até hoje. A gente não tem essa dupla, mas a gente trabalha na mesma banda. Pô, só acrescentou mais um elemento, que é o outro, que é o Marcelo Mazzucato, depois aí, no decorrer eu te falo. E aí a gente compôs. Que a banda Freud a Deriva, então, ele trabalha... Exatamente. A banda Freud a Deriva sou eu, o René de França, e o Marcelo Mazzucato, que é no contrabaixo. É um trio. Que é o seu trabalho atual, né? É, atual, além do meu trabalho solo de viola, que eu faço também. Mas é um trabalho de banda, que eu gosto de banda, sabe? Eu acho um grupo legal. Eu também. Quando você se harmoniza, né, Cici? Você tem aquelas pessoas, pô, irmãs, né? Os irmãos, discute, briga pouco. Tem que brigar, uma briguinha normal, assim, um desentendimento é normal. Mas é muito pouco perante tantas alegrias. Nossa, essa música ficou boa. Ontem mesmo eu estava ensaiando com eles, que a gente ia fazer um show mais logo aqui. E aí, com ele eu fiz músicas maravilhosas. Porque assim, a gente falava na época, eu precisava ter uma música, fazer uma música boa para tocar na novela. Uma novela para tocar num filme. A gente tinha essa coisa, né? Só que a gente sempre teve essa música. E você compõe também, né, Cici? Compõe. Bom, música não mais. Tá, mas... Eu parei há algum tempo. Mas vamos ver assim, ó, eu pego esses meus discos, eu acho músicas, eu tenho outras músicas também. Pô, essa música daria para tocar numa novela. Olha só que legal. Eu tenho outras coisas que dariam. Eu não preciso fazer música para... Já tem. Agora, por que não tá lá? Por que não tá na grande mídia? Por que é? Qual é o lance? Vamos lá, é falta de fé? Não. Falta de acreditar? Não. De trabalho? De suor? De estudo? O que será? Talento? Talento? O que será? É uma pergunta... Tô fazendo essa pergunta, essa reflexão, né? O que será? Será, gente, de casa? O que será? Por que essas músicas desse pessoal mais, sabe, digo assim, não de tão sucesso, vamos dizer assim, não de tanta mídia, vamos dizer assim? Exato. Por quê?
será? Por que será? Vamos lá. Vou contar uma historinha. Será? Não, eu posso contar várias histórias, talvez, porque existe um meio onde a gente... É que nem o streaming. Se você pode pegar as plataformas, eu tenho meu canal lá no Instagram, tenho no YouTube, e eu já impulsionei algumas coisas. Quando você impulsiona, você tá o quê? Colocando um dinheiro, pagando. Vamos falar disso, pagando. Se você põe X, se impulsiona X. Você põe um pouco mais, vai mais além. Então, são formas. Hoje está um pouco mais democrático. E naquela época era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Tinha que chegar no produtor, no dono do rádio, no programador. Um indica ali, outro indica ali, está no lugar certo. Essa velha frase, não sei se você concorda. Está no lugar certo, na hora certa. Eu sempre questiono isso, né? Mas toda hora meu lugar é certo. É uma coisa confusa para mim, eu não compreendo isso não. Eu não sei se hoje em dia, eu não sei se eu concordo inteiramente com isso. Eu também não. Eu tenho questões a respeito de muitas coisas que eram ditas na nossa época, tá? Eu tenho algumas questões em relação. Mas tinha que ter o quê? O jabá. O tal de jabá. O jabá, para quem não sabe, é um investimento que você faz para tua música tocar um playlist numa rádio, ou tá dentro de um certame de uma novela, você fazer show, você mostrar, você aparecer. A gente vai atrás. Eu já fui mais, hoje eu não vou mais. Fico um pouco mais. Hoje tem mais a facilidade da internet, mas já fui bastante atrás. Já cheguei bem ali perto de pessoas tal. Mas e aí? Né? Pode funcionar ou não, né? Eu lembro de uma frase do Tom Zé. Você conhece o Tom Zé? Grande artista brasileiro. Não conheci pessoalmente, né? Conheci só... o Tom Zé é um cara que fez parte do tropicalismo ali, né? Junto com o Caetano, Gil e tal. Ele fala uma coisa que ele sentou quando ele veio para São Paulo. Ele sentou na Praça da Sé com um violão, década de final dos anos 60, 70, e ficou ali. O que eu vou fazer? Aí um cara, você toca? Toco. Você faz música? Faz. Vamos gravar. Por que ele falou isso? Porque naquela época chovia de pessoas querendo fomentar a arte, mas não tinha tantos artistas assim que faziam parte, que queriam fazer parte desse certame. Então, eu estou supondo que talvez tinham mais oportunidades e talvez menos pessoas, sei lá, que tivesse essa gana. Então, tá no lugar certo, na hora certa. Entendeu? Pode ser? Nesse ponto, sim. Pode ser? Pode ser. Mas hoje, eu acho que é muito bacana isso. Tem muita gente compondo, fazendo arte. E aí, agora, atualmente, que é um assunto atual, a gente vai entrar na questão complexa, né? Complexa, eu digo, de entender que é a IA, né? Aqui para nós, a inteligência artificial, que está fazendo até música. Todo mundo criticando. Nossa, e agora? O que vai acontecer? Você coloca a letra lá, ele já faz a música no programa. Já viram nossa, como que vai ser isso? Eu falei, calma, gente. As transformações, isso aí sempre vai existir. Na época da máquina de datilografar, surgiu depois o computador, surgiu a máquina digital. Primeiro a elétrica, né? Era a máquina, tac, aí veio a elétrica, então, lembra? Vamos usar a IA pro bem. Então a gente vai entender, eu estou tentando entender a IA, é verdade. Tentando entender como que vai ser isso. E eu não estou vendo, claro, vai ter mudanças bruscas. Só que tem uma coisa que um amigo meu que trabalha comigo, que é um bandolinista, toca choro, ele disse uma coisa assim, só uma coisa que a IA não pode fazer. Pegar a música e tocar ao vivo. Ao vivo ali. Sentimento. Falei, as pessoas vão sentir falta desse ao vivo.
as pessoas vão sentir falta de um bate-papo, desse bate-papo maravilhoso que a gente está conversando. Eu estou falando mais que você, né? Mas Não, mas o objetivo é esse, você é o como- convidado, né? Imagina, exatamente. eu te convido e eu não deixo você abrir a boca, aí vai ficar lindo aqui, né? Mas você pode interromper. Mas o ao Claro. vivo, esse bate-papo, ele é importante, esse ao vivo, sabe? Essa coisa, né? De olhar assim o seu trabalho, né? Aí, visão paralela. Vou ver esse Zé Terra, o que ele tem para me dizer? Eu não conheço, nunca vi, não é? Vou ver, poxa, que legal, gostei. Tete a tete, que é interessante, né? Isso aí não tem como. Eu costumo dizer que o violão, a viola, o bandolim, se vamos supor que acaba a energia elétrica no mundo inteiro, Deus me livre. Deus me livre. Não, eu tô sendo bem trágico. Mas o violão vai estar lá. Pragmático. Mas o violão, a viola, essa aqui é a viola, ó. Ó, mostra aí pro pessoal. É uma viola essa é de 10, ó, gente. Ó, ela tem 10 cordas, mas são 5 pares. É como se tocasse 5 cordas. Você toca aqui, ó, o primeiro par, toca juntos, né? Esse É que o som no microfone ele distorce um pouquinho. Distorce, mas o Zé vai me dar eu vou colocar uma gravação no final do podcast, vou colocar uma gravação do Zé tocando. É um som divino. Eu acho que a viola é um som assim divino. Sim. E hoje ela está bem divulgada no Brasil. De uns 20 anos para cá, o que surgiram de excelentes instrumentistas tocando esse instrumento, né? E de mulheres tocando viola. Tem até grupos de muitas mulheres tocando com talento danado, uma coisa absurda. Jovens, apesar dela remeter aquela coisa da música antiga, da música dos mais velhos, ela está rejuvenescendo. Ela é muito interessante, essa viola. E ela é descendente. Isso que eu ia perguntar. Ela descende. É isso, né? Descende da guitarra portuguesa. Ela tem uma ligação com a guitarra portuguesa vinda lá da Europa nos anos de 1500, 600. Mais ou menos. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu amo fado. Eu acho o fado assim um estilo musical divino. Então, você consegue tocar um fado numa viola de 10 ou não? Consegue. Eu poderia até fazer agora, mas o som vai ser distorcido, né? Você falou? Distorce. Mas toca. A viola você pode tocar. Tem gente que toca rock, blues. Porque ela é feita para tocar moda de viola. Tinha o Carlos Pardinho, Homer Sater, mas ela toca o que você quiser. A afinação dela, tocada solta, é um acorde nesse caso da minha, Mi maior. Então se você faz um Mi maior no violão, que é assim, na viola é solta. É o Mi maior. Então ela é a afinação de corda solta, muito bem próxima das afinações de blues do Delta Mississippi, por exemplo. É bem próximo, afinações abertas, né? Eu estava vendo um clipe esses dias do Crosby, Still, Nash Young, que eu adoro também. Crosby, Neil Young, né? Na época fazia parte do trio. Vixe Maria, tem umas afinações lá que eles usam abertas. É uma viola. Eles usam viola, tem uma proximidade gigantesca com essa viola. Então a afinação aberta, ela seduz. Quando você toca a afinação da viola ou de violão aberto, assim, ela é meio sedutora. Por isso que tem essas histórias do famoso, vou falar aqui, tá? Do pacto com aquela coisa mais espiritual, né? Pacto com o cramulhão, aqui. Aí também tem. O que é isso? O cramulhão, o pacto, assim, aqui tem umas histórias que para você ser bom violeiro, você tem que fazer um pacto com o cramulhão. O que é cramulhão? Não sei o que é isso. Com ele.
O capeta? O diabo? É esse mesmo. Pode falar. Mas é bom não falar, sabe? Porque é bom não falar, porque senão ele vai querer tocar. Ele vai querer tocar junto. Mas não, existem as histórias no e blues. vocês chamam de cramulhão? O cramulhão. É um apelido pro cara. É um cramulhão. Tem vários nomes, né? Tem vários nomes. Mas esse eu não conhecia. Não, mas no blues não tem a encruzilhada? Não sei se você sabe da história do blues. É a mesma coisa. Olha só que proximidade de história da encruzilhada, do pacto, tratado com ele ali, e aqui a nossa história é igual. Né? Se você pegar um guizo de cascavel e colocar dentro da viola para espantar a inveja. Então tem essas histórias eu acho fantásticas, então, assim. Como chama? Como chama esse tipo de história? Tem um nome específico que agora a minha mente mais envelhecida não consegue lembrar. Ditados. Não é ditados, tem um nome específico. Mas eu sei qual que você está falando, não estou lembrando. Vamos lembrar e manda pra gente. São magias, vamos falar magias. São magias que são feitas. Eu tenho um guizo de cascavel na minha viola. Você tem? Tenho um guizo dentro. Aí, agora não me pergunte se eu fiz o pacto para tocar, para aprender a tocar. Não pergunto. Não vou perguntar. Não posso te responder, tá bom? Não vou te responder. Agora, esses instrumentos, eles são envoltos de muita magia, muita história, muita religiosidade, muita espiritualidade. Tanto o blues quanto a nossa música caipira aqui, olha que louco, idênticas. Tem uma ligação que ninguém sabe de onde que vem essa ligação, porque o país Brasil fica aqui, Estados Unidos fica aqui. Então tem uma ligação. Mas existe uma tese, né? Existe uma tese que a música, ela vem... A música, todo tipo de arte, né? Quase todo tipo de arte. Vem de um lugar só. Se você pegar, por exemplo, o forró, o axé, essa coisa do Nordeste, e você pegar a música do Oriente Médio... Nossa, você vai ver uma similidade ali, eu não sei se essa palavra existe, mas vamos lá. Muito grande. Similares. Muito grande. Similares, porque você vê as batidas, entendeu? A percussão, né? É bem forte no Nordeste. A percussão ali do Rio de Janeiro também tem umas áreas ali do samba, né? De tocar. Do samba per se, mas tem outras áreas dentro do samba, né, que tem uma percussão muito grande. Sim. Então eu acho que a música ela acaba se encruzilhando muito, né, com muitos os gêneros por si. Eu acredito, acaba se encruzilhando muito. Acredito muito na egrégora, né? Daquela coisa assim de você estar pensando uma coisa. E você está pensando, daqui a pouco você olha para o lado, aparece, alguém está pensando, fala a mesma coisa que você. Peraí, eu pensei nisso. Então, eu não sei o que a gente faz depois que dorme, nos sonhos, nas viagens astrais, espirituais, né? Eu acredito nisso demais. Então, a gente vai vagando, aprendendo. Numa dessas, Cici, eu fiz uma música que está no meu álbum de 2021, solo, tá no Spotify, Deezer. Eu não tenho. Não, esse não lancei em físico. Lancei só streaming. Não tem como lançar físico. Eu quero ver se eu consigo lançar um vinil, mas por prazer, eu adoro vinil. É um álbum que eu fiz, chama Viola de Papo. E tem uma música lá, que eu fiz, que conta uma história do encontro do Tião Carreiro, que é um grande violeiro aqui do Brasil, já falecido, em memória, e com o do Robert Johnson, que é o bluseiro ali do Mississippi, do Delta lá, que viveu no começo do século XX. Morreu novo, com 27 anos, né? Tem altas histórias em cima dele, se ele morreu envenenado, ou
ficou doente, alguma coisa desse tipo. Tem várias histórias, só pesquisar. E ele fez uma música que influenciou a música negra americana, sim, de uma forma impactante, né? O blues do Johnson é lembrado até hoje no violão dele, no slide, do jeito que ele tocava. Tinha umas histórias que ele tocava de costas, às vezes, ia gravar, gravava de costas para ninguém ver o que ele fazia. Tem umas coisas muito loucas dele. E o Tião Carreiro aqui, também, com a viola. Ele foi um cara assim, tal. E aí eu peguei, por que será que, já pensou se o encontro do Tião Carreiro, nosso aqui, que viveu agora, morreu, eu não me lembro quando foi, se foi na década de 90 que ele faleceu, e do Robert Johnson, lá do outro país. Eu fiz uma letra e uma música que tá no disco, que é Tião Johnson. Tião Johnson. Johnson. É o encontro dessas duas vertentes, né? Do bluseiro e do violeiro. Aí o pessoal, pô, mas que louco, como que você fez isso? Ah, não sei que eu tava dormindo, acordei com essa ideia, aí eu falei, pô, vou escrever um cordel. Aí escrevi o encontro deles. Fui rimando, tipo cordel, aí você e pode... não só de duas vertentes musicais, mas também de duas vertentes de era, né? De história. Exato. Porque um viveu lá no começo do século e o outro... Eles não foram na mesma época, né? Mas por isso que eu falo, o que a gente faz depois que a gente dorme? Para onde a gente vai? Como será esse mundo? O presente é o presente mesmo? Podemos viajar para o passado? Aí que tá, tem muita gente que não... tem muita gente que não entende o nome do show, né? Visão paralela. Exatamente. Porque esse paralelo, entendeu? Vamos tocar na realidade paralela, né? Tem gente que fala assim, porra, mas eu fiz essa música, você tá me copiando. Tem hora que eu acho, sabe, Zé, que essa dualidade, essa realidade paralela, ela pode até existir para duas energias no mesmo espaço, entendeu? Não sei se você consegue me acompanhar, porque eu... Não, dimensões, entendeu? Né? De estar vivenciando. Uma pessoa mora lá na França, a outra mora lá no São José dos Campos, entendeu? E de repente, eu acredito nisso, você se encontra no mundo paralelo e alguma coisa acontece ali, entendeu? Um influencia o outro. Aí sim, aí você vai ter que convidar um cara que é o Wagner Borges para conversar. Esse cara, ele tem um entendimento disso. Ele é fantástico. Ele tem um canal no YouTube. Vamos convidar. Não, eu não conheço pessoalmente, eu acompanho ele. Tá. Não conheço pessoalmente, assim, mas eu pretendo, por exemplo, ele é muito gente boa. Parece uma pessoa. Mas essa história, ele de viagem astral, essas coisas todas, ele é especialista, né? Eu dentro da minha espiritualidade, eu tenho um limite. E tenho uma experiência também, porque eu pratico atualmente a Umbanda. Entendeu? Então, por exemplo, eu piso terreiro. Você diz atualmente, o que você já praticou? Porque atualmente, o que você já... Eu já fui, para vocês, no início do nosso papo, eu disse que eu era católico, né? Fui católico de família e tal. Respeito o catolicismo, acho... faz parte, mas eu fui desgrudando um pouco. Fui vendo outras coisas, né? Não me aprofundei em muitas coisas. Por exemplo, no budismo, que eu gosto, não me aprofundei, eu conheço. Hinduísmo, fui conhecendo, li o Tao Te Ching, fui vendo as religiões orientais, e a Umbanda, que não é igual ao Candomblé, Umbanda é Umbanda, as pessoas às vezes confundem, né? O Candomblé é mais origens mais africanas, a Umbanda ela mistura o afro com arquétipos aqui do Brasil mesmo, que é os caboclos, os índios, os boiadeiros. Então tem outras histórias. Mas eu comecei aí eu virei, sabe o quê? Ogã. O que é isso?
Eu Ah, você baqueiro. toca o... Ai, que Então legal. virei o Ogan, eu trabalhei muitos anos como Ogan e compus pontos, que a gente fala pontos, né? Pontos de Umbanda, músicas. Compus para guias, orixás, vários pontos de Umbanda também. Eu entrei nessa também. Que hoje eu Eu trabalho. frequentei É. Umbanda há muitos anos atrás, entendeu? Uhum. Frequentei muito pouco, eu nunca Sim. fiz assim, eu Uhum. nunca fui umbandeira, se isso daí existe, mas eu lembro dos pontos, eu lembro, eu gostava muito das danças e das É, músicas, aquilo me encantava muito, aqueles vestidão rodando, entendeu? Eu é. achava muito bonito, Cada gira tem um muito bonito. propósito, né? É, Cada gira é uma gira de esquerda, gira de direita, tem um propósito lá. E eu trabalho até hoje como médium também, médium de Umbanda, né? uau! É, eu converso com eles, Com eles quem? aqueles que não estão mais na nossa carne, As energias. com os espíritos. Alguns, assim, Entendi. eu faço esse trabalho, mas eu procuro não falar tanto, misturar muito o que eu trabalho com a música, porque é uma coisa pessoal. Tanto que se eu entrar nas minhas redes, eu estou te revelando aqui, você não vai ver, você vai ver pouco. Eu não. É uma Entendi. coisa mais minha mesmo, uma ligação espiritual minha. Eu até pensei em lançar um trabalho de música, de Umbanda mesmo. Eu tenho muitas músicas. Raízes mais É, africanas. eu tenho músicas ciganas que eu faço, já fiz, tem outras coisas. Mas isso porque foi um chamado. Agora, se você me disser, você vai ser sempre umbandista? Não sei. Às vezes eu fiquei afastado, acho que uns 7 anos, depois voltei, né? Poderia não ter voltado. Então eu deixo a vida me levar, me intuir. Agora, uma coisa é certa, tem uma coisa que eu posso te afirmar. A música é mais minha religião do que qualquer coisa, porque a música é o que eu vivo. Simples assim. É, Simples. eu vou concordar. Simples. Eu vou concordar. A arte, não vou colocar nem a música, É, entendeu? A arte, para mim, é minha religião, é meu é, inner, é exato. o meu tudo, porque me alimenta, é o meu alimento, entendeu? O alimento da minha alma é a arte, é produzir alguma coisa em termos de comunicação, É, expressão, sabe? Expressar aquilo que tá ali, né? Que tá ali. Que tem um vulcão. Não tem hora que você quer fazer é, uma música porque você tá com um vulcão dentro de é, você, exato. palavras que você quer colocar. Então, para E vou mim, dizer eu muito entendo mais. inteiramente. Eu trabalho com oficinas culturais. Eu coordeno as oficinas culturais de uma cidade, que é uma cidade aqui perto, chama Mauá. Eu sou um dos coordenadores dos cursos das oficinas. Então o munícipe vai lá, quer fazer um curso de teatro, de dança, de música e tal. E eu trabalho com a gestão também, de manter. E eu É sempre. isso, é isso que eu queria. Desculpa É, te cortar, mas é isso que eu queria, porque a gente estava falando de paralelo, e eu vou ler aqui pro pessoal o tipo briefzinho do Zé. O Zé é cantor, compositor, instrumentista, professor de teoria musical. Ele é pós-graduado no que ele está falando, gestão cultural. Ele é formado em direito, gente. E é integrante do grupo Freud Deriva. Então, é dentro dessa visão paralela que a gente estava falando, você tem um trabalho bem amplo, né, em várias, não em várias áreas, mas fala pra gente. Então, gestão cultural de Mauá. é. Não, eu fui convidado uma vez para fazer, eu sou professor, né? Então eu fui convidado a ser coordenador de um trabalho de professores, coordenar cursos na cidade. Então é diferente de ser artista. Então eu fui para onde? Para gestão. Aí uma coisa que eu tive que aprender. Aí eu fiz pós-graduação em gestão cultural para entender mais sobre projetos, sobre leis de incentivo, sobre várias coisas que a gente precisa para arrecadar fundos de dinheiro para a arte, no caso. E eu fui gestão, e fui gestor, quer dizer, o diretor, imagina o diretor da escola, então, o chefão. Entendi. Eu tive que aprender a ser chefe. Mas não foi fácil, foi legal, mas é outro lado da moeda.
Você não é mais o professor, não é mais o artista, você é o gestor. Aí nesse meio, eu falei assim, eu queria fazer uma coisa diferente. Poderia fazer natação, Tai Chi Chuan, vou jogar fubeca. Aí o que eu fui fazer? Direito. Aí eu fui complicar a história, né? Aí eu... Mas é legal, vamos lá, Zé. Aí eu fui, fiz vestibular, entrei no curso, fui fazer direito. Pronto. Aí é outra coisa diferente. Aí tive que deixar um pouco a viola do lado, deixar as músicas do lado. Aí fui ler os códigos, né? Civil, direito penal, direito trabalhista, e fui estudar. Olha que coisa, são 5 anos de curso. Eu fiquei 95% presencial. Não faltava. Sempre ali. Fazia os trabalhos, apresentava. Tudo. Tribunal. Fiz tudo certinho. E aí, quando chegou na hora do TCC, que é o último período, que é o trabalho de conclusão de curso, TCC, aí eu falei, o que eu vou fazer, né, TCC? Aquela dúvida, tal. Eu vou fazer alguma coisa no direito autoral. Volto pra música. A música me puxando. Aí eu fiz um meu trabalho que chama-se A Configuração do Plágio na Obra Musical. O que é plágio? O plágio é uma questão polêmica, né? Ele é, mas não é. Parece, mas não parece. Ele é complicado de entender. Muita gente não entende. Acha que é 8 compassos, que é uma questão melódica. Não é nada disso. É uma questão de proximidade com quem você plagiou, no caso. Existe uma pesquisa, uma investigação. É difícil. E a gente tem uma lei, né, de direitos autoral que ela é um pouco... Ela precisa ser revisada, né? 9.800... Ih, caramba, eu esqueci o número da lei, mas... 9.810, uma coisa assim. Tudo bem. Me permito a... Imagina, você esqueceu a lei e eu nem sei, né? A lei de direito autoral. Mas se a gente for pegar a lei de direito autoral, ela é pequena, mas ela precisa de mudanças, né? Mas ninguém... Ali até agora não teve interesse de mudança. Mas existem advogados que lançaram alguns livros, não muitos, nessa questão do direito autoral. E esse meu trabalho de pesquisa, eu comecei a entender o que é plágio, né? Musical. Né? Descobri que o hino nacional brasileiro é um plágio. Olha que polêmica. Descobri que um certo artista aqui do Brasil, famoso, plagiou um cara na cara dura. E teve processo e tudo. Esse cara ganhou, né? Tem várias histórias nesse meu trabalho aí que eu fui pesquisar. A história do hino nacional vou resumindo aqui, é um grupo de pessoas que foram assistir um concerto em Juiz de Fora e tinha uma orquestra tocando uma obra lá, francesa. Barroca? Eu não sei se é barroco, mas era uma obra francesa. Acho que não é barroco, não. É do período classicista, ali, do clássico, ali mais pra frente ainda. Aí ele ouviu aquela obra e falou, mas essa música é bem estranha, essa obra. E era igualzinho ao hino nacional brasileiro, composta antes. Aí descobriram que o compositor dessa música era aluno, era professor do compositor do hino nacional. Então tem uma ligação ali, né? Porque a nossa música ela foi muito influenciada pela música francesa, né? No final do século XIX, XX, né? Depois da Segunda Guerra, a música americana aqui influenciou todo mundo, o mundo inteiro até. O forró, exato. Aí depois da Segunda Guerra a coisa mudou. Mas a música francesa era o que vingava. Mas já passou, já prescreveu, então não tem como processar o autor que já morreu também, nem os herdeiros, então tá tudo certo. Mas foi um plágio. E o plágio não é muito difícil de você cometer um plágio, às vezes você comete involuntariamente mesmo, involuntário às vezes. Mas ele não é só, o que eu quero dizer, na questão melódica, na questão também, existe uma investigação.
Por exemplo, você me apresenta uma música, eu falo, que legal, sua música, Cici, bacana. Aí depois de 5 anos eu faço uma música praticamente bem parecida com a sua. Eu pego ela, né? Mas aí fala assim, aí você vai lá me processa. Eu falei, não, mas eu não sei. Aí a investigação vai ver o quê? O Zé Terra conheceu a Cici Abreu há 10 anos atrás, então ele tinha uma ligação. Aí o juiz vai determinar. Também tem que ter essa parte também, não só a questão melódica. Investigativa. Aí eu fiz o direito autoral. No direito, eu já toquei no curso de direito, tem a semana jurídica, que é vários palestrantes, todo mundo de gravata, terno e gravata. A semana jurídica para os alunos. Aí um professor lá falou assim, o coordenador do curso falou assim, Zé, tudo bem? Você é músico, né? Sou. Você não queria tocar na nossa semana jurídica? Eu queria fugir, não queria colocar a música nesse curso. Aí eu acabei subindo lá e fazendo uma música na semana jurídica. Aí o que eu fiz? Pesquisei um repertório de música jurídica. Já viu esse repertório? Música jurídica. Por exemplo, João Bosco, tá lá o corpo estendido no chão. No chão. Direito penal, né? Aí comecei a pesquisar a influência da música nas questões jurídicas, né? Ordem de despejo, tem uma música do Adoniran Barbosa que fala que ele foi despejado. Então, no fundo, existe uma ligação do mundo jurídico com a música também, olha só. Tem ligação. Eu acho que a música, a dança, a pintura, ela nasce, né, do cotidiano de cada sociedade, de cada existência, entendeu? Existe uma coligação muito grande entre a arte e o momento. E aí eu quero voltar lá atrás, em 86, 87, 88, que nessa época que eu te conheci, que você tinha muito essa parte, né, da tua música, ela tá intrínseca naquela mudança também que estava acontecendo na época, uma mudança política, vamos dizer assim, você lembra? Você gostava daquela coisa, sabe, não sei se você quer falar disso também, né, porque é uma coisa meio, sei lá, eu era extremamente politizada, sou. Mas aquela coisa da tua música tá transcendendo aquele momento. Não em termos de política, mas em termos de momento. Como estava a sociedade naquele momento, né? De transformação. A música, Cis, ela é sempre... na minha opinião, ela tem que ter esse lado de emocionar, de diversão, mas tem que ter seu lado de conscientização. Se conscientizar. Eu sempre achei isso. A música, a política é política? Não. Então tem músicas de contestação, músicas de protesto. Se você pegar Geraldo Vandré lá com Caminhando e Cantando, enfim, Caminhando e Cantando, assim, teve um contexto forte naquele momento. Então eu tinha também, porque nós do ABC Paulista vivemos isso, respiramos essa questão política, a mudança do país no Brasil se deu, na minha opinião, no ABC, com os movimentos grevistas das indústrias no final dos anos 70, isso, né, do movimento punk, que veio dessa influência do punk inglês para cá, teve muitos grupos punks no ABC, tinha aquela questão do movimento político, apesar que eles falavam do anarquismo, né, da anarquia, mas também da contestação. Então a minha música, ela foi regada assim, por um momento até hoje tem. Recentemente eu compus um samba, olha só, compus um samba com o Renê, que fala sobre a questão política, mas ela é mais poética, né? Ela não é mais direta, né? Como antes, direta, né? Já. Ela é mais poética e tal. Mas eu não escondo isso, porque é a influência do meu meio, não é? Meu meio político mesmo. Não dá para ficar, sabe, paralelo a isso. Eu não tenho como. E eu já participei
participei de movimentos sindicais, também, partido político, né? Filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT, não é? Sou um militante que tem hora que eu sou bem assíduo, outra hora não, porque eu sou artista também. Exatamente. O PT nasceu em São Bernardo. O atual presidente do país, diga-se de passagem, São Bernardo, né? Então você tem razão, o São Bernardo, o ABC, né? Por todo, foi muito forte nessa questão naquela época. E hoje, eu também tinha sua idade, eu também era muito envolvida, porque a arte, ela se mistura muito com o fator social, e era um momento social de transformação, era forte, né? Exato. Era incisivo. Eu acho assim, as pessoas, elas não precisam, elas têm que aprender a política de uma forma... É assim, eu não tenho partido, tá? Você não precisa ter partido, mas você tem que entender que a política de um país, ela transforma, ela muda o país. Quando você elege as pessoas, elas estão lá para trabalhar para a gente. Então toma cuidado com o que você vai colocar lá, com as promessas, toma cuidado com os preconceitos lançados aí, com movimentos aí, enfim, que contra a democracia, o bem-estar de uma sociedade. As pessoas têm o direito de ser quem elas quiserem, né? Elas têm direito, são donas das suas vidas, certo? Mas também tem uma linha muito tênue com a questão da liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quero. Claro que você pode falar a liberdade de expressão, mas depende do que tu vai falar. Depende. Tudo depende. Eu concordo com você. E outra coisa também que eu acho que aqui acontece muito nesse país, eu falo o que eu quero. Tudo bem, fala o que você quer, mas se prepara para... Entendeu? Porque você pode ter algum tipo de repercussão naquilo. Exatamente. Toda ação tem uma reação. O pessoal quer falar tudo o que quer fazer tudo o que quer, e quando a coisa estoura... Não, existe uma questão que você tem que ter respeito. Não é? Liberdade de expressão é com respeito. É com respeito. A minha liberdade de expressão, ela tem um limite. Tem mesmo. Mas então não é liberdade. É liberdade, só que você não pode falar certas coisas. Por exemplo, de preconceitos, de homofobia, racismo. Se liga. Isso não. Porque ela para ali. Entendeu? Então você tem que ter respeito. Tua liberdade, ela tem ali um limite, tem que ser ponderada ali. E aí vem essa polêmica, né? Aqui no país, que o outro lá tá ceifando a nossa liberdade de expressão. Mas você falou uma besteira, filho. A internet tem que ter também tem que ter diretrizes para filtrar também certas coisas. Né? Por exemplo, se eu chegar aqui agora, só te cortar rapidinho, as pessoas vão assistir aqui o podcast e vão chegar lá depois nas redes e começar a falar mal de mim, mas fala de uma forma, sei lá, fala do meu nariz, fala do meu cabelo, ou fala de outra coisa que a pessoa não gostou. Aí já não é. Fala das minhas ideias. Eu concordei, mas discordei. Perfeito. Parabéns, velho. É isso que eu quero. Eu falava isso sempre para meus alunos. Eu tenho razão em tudo? Meus alunos, sim. Não, eu falava, não. Vocês nunca... Eu posso errar. E vocês vão me ajudar. Agora, não é falar mal... colocar isso em outras características, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Eu não sei se estou chegando... Estou sendo bem... Não, entendo. Entendeu? Entendo perfeitamente. Aí eu vou chegar lá e vou tacar um processo na pessoa, né? Não, o que eu estava querendo dizer é isso. Liberdade de expressão é uma coisa. Agora, ter liberdade para ódio... Aí não. Entendeu? Aí não. Aí, para mim, sabe? Porque eu acho assim... É a opinião que eu tenho. Depois dessa coisa da rede social e tal... Porque assim, na nossa época era muito tete a tete, né? A gente não tinha muita rede social, a gente não tinha muito... Hoje em dia tem gente que é o profissional do ódio. Ele fica atrás da rede social, falando do cabelo de um, falando do outro, falando do nariz do outro. Assim, não acrescenta nada. Como você disse, em cima de ideias, quando você discorda ou discute ideias, os dois lados podem aprender.
Na minha opinião. Exatamente. Aí Eu tenho a sim. ideia de uma coisa e minha ideia é Aí sim. meia torta. É. De repente vem uma pessoa, sabe, em cima da minha ideia, Uhum. com inteligência e com respeito, eu posso até mudar a minha ideia, porque, peraí um pouquinho, eu reavalio aquela pessoa está falando e penso, peraí, realmente, sabe? Agora, se você vem com ódio, sabe, desrespeito, aí pronto, já fecha Não. tudo as portinhas, aí todo mundo já fica com raiva de todo mundo, e aí a sociedade, ela se ruptura, né? Ela não cresce, ela decresce, ela fica doente. É como o bullying, né? Com a criançada, né? Que acontece muito bullying com adolescente, a criançada. Quando alguém se destaca na escola e aí um menino lá não consegue, fica com dor de cotovelo, o que ele vai fazer? Vai fazer bullying. Porque ele não tem. Em vez dele parabenizar o seu amiguinho, falar, oh, parabéns, não, ele vai fazer bullying com o menino, com a criança. Vai inventar alguma coisa. É mais ou menos. É isso. Então, são questões da sociedade. A gente tem que conviver com isso. Combater sempre, não é? Também não discutir muito, porque se você discutir com uma pessoa que não quer ouvir, eu pego e falo, tá bom. Hoje eu falo, tá bom, eu vou embora. Porque se eu ficar, pode ser ruim. Vai fazer mal pro estômago, pra alma, pra aura, pro espírito. Então deixa a pessoa ali, tá bom, tá. E eu aprendi também uma coisa, sabe, Zé? Quando uma pessoa tem uma coisa muito definida dentro dele, é até como se um cultismo em cima de uma ideia, não adianta, sabe? Você não muda ninguém. Você pode dar algumas ferramentas para aquela pessoa mudar. Agora, você não muda ninguém. Você se muda, você se melhora, entendeu? Agora, tem gente que passa uma vida inteira tentando mudar todo mundo e não se muda, entendeu? Não se encaixa, para se encaixar melhor. Peraí, eu acho que eu confundi tudo. A pessoa não se dá na sociedade, então ela não se olha pro umbigo dela, é todo mundo que ela quer mudar, ela não se vê por si mesma, todo mundo é culpado, ela é a política, pra gente até, se quiser finalizar essa parte, mas a política, ela serve para conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm, de entender e ter respeito pelo outro, pelo seu espaço, é isso. A política, ela tem uma coisa ligada a um coletivo, a uma sociedade como um todo, e não a um poder, a disputa de poderes. A política hoje, a eleição, é uma disputa de poderes. Poderes, eu ganhei, aí o cara ganha e fica... É como ir num jogo, sabe? O meu time e o seu time. É mais assim essa ideia. E aí não param para pensar que aquele time que você está querendo é um time que está jogando contra você mesmo, entendeu? As pessoas, ultimamente, por causa dessa coisa meio, sabe, romana, né? Essa coisa política romana de ficar com o leão, né? A briga dos leões. Exato. Eles acabam escolhendo coisas que vão até mesmo contrário ao bem-estar deles. Eu fico... Mas isso daí é outro assunto para outro podcast. Isso não vai ter... bem complicado. Eu acho que a gente tem que exercitar o que a gente faz de melhor. O que você faz de melhor e focar no que você faz de melhor, de coração. Não importa, até o fim da sua vida. Existe quem trabalha, existe aposentadoria. Você pode se aposentar, mas continue fazendo as coisas que você gosta de fazer. Ser bom para o mundo, viver bem. Isso é legal, isso é bom, isso é saudável, né? Você pode discutir e tal. Agora, mudar as pessoas é uma outra questão. Ninguém muda ninguém. Elas têm que se conscientizar, não é? E só para falar assim, eu não tô certo em tudo, não é isso. Eu já voltei atrás em várias questões, mas... É que nem eu, por exemplo, falei pra você que eu trabalho na Umbanda. Não digo que a Umbanda é a religião mais certa do planeta. Jamais. Jamais. Não é certo. Ela é. Ela simplesmente atua. Mas você não gosta? Perfeito. Você gosta? Perfeito. Ela é boa pra você? Não é boa? Enfim, não importa. Ela é. Ela não é melhor. Entendeu?
Entendi. O melhor mesmo é meu time de futebol. Mas deixa pra lá. Qual que é o teu time? Ah, meu Deus do céu. Não pode falar, senão vai dar. Não, vai eu torço pro Santos Futebol Clube, sempre, desde criança. Eu vou com meu filho. Pelé. Eu vou com meu filho, e outros jogadores que vieram, estamos aí na sofrência. Mas é diversão. Eu adoro, eu tenho uma memória afetiva importante. A memória afetiva é uma coisa importante com esse time. Mas quando eu vejo um outro jogar bem, eu falei, bacana. Mas eu tenho um sentimento por esse time de ir lá e tal. Mas é uma outra coisa, uma diversão, né? Eu não vejo... E eu vejo como uma memória afetiva, né? O radinho que meu pai me deu de presente, que na época eu assistia jogo do rádio. E eu lembro do campeonato, debaixo do cobertor, ouvindo o joguinho ali, criança. Gol! Entendeu? Você imaginar... Então isso me emociona, né? Então quando eu ouço o hino do meu Santos, eu já fiz terapia, recomendo todo mundo fazer terapia, todo mundo. E quando eu fiz terapia, o terapeuta perguntou qual é uma música que te emociona, né? Porque você é músico. Eu falei, Silvio, já tem tanta música, mas eu tenho uma em especial. Eu falei, qual? Ela me remete à minha infância. Qual? O hino do meu time. Ela deu risada. Eu falei assim, mas por quê? Porque me dá quando eu ouço, me dá um negócio estranho de... porque te volta lá com o radinho debaixo do cobertor, né? Uma coisa boa. Aquela sensação de... Pra você ele não vai fazer efeito, Cis. Pra você, talvez pra quem torça. Mas pra mim faz um efeito gigantesco. É engraçado isso. E é música. Não deixa de ser uma música. O hino, né? O time. Olha só que... Pra mim... Você quer saber a música que me... Asa Branca. A Asa Branca é bonita. Olha só. É mesmo? Asa Branca. E eu fiz um arranjo que a gente tocava aqui. E eu coloquei uma percussão do meio oeste, do Oriente Médio. Eu fiz uma percussão. Canção também que fala muito comigo, é uma mais nova, mas assim, até sonho que essa canção é naquela estação da Adriana Calcanhoto. Bonita, linda música. Aquela canção, ela tem uma coisa, sabe, muito, muito interessante comigo, aquela coisa do trem ir, sabe, para outro dia a gente pode entrar nesse assunto, sabe, das canções. Claro que eu tenho as minhas também que falam comigo, mas também não vem ao caso. Sabe o que é isso aí? Diga. A gente falou muito, sabe, da tua carreira. A gente está quase terminando o nosso papo, infelizmente, mas não se preocupe que a gente vai trazer o Zé de novo, porque ele tem muita coisa para oferecer. Mas hoje, como a gente falou dessa coisa de diferenciação, né, da época do jabá, e agora é mais fácil para você estar até lançando o teu trabalho. Que tipo de se você... Conselho, não é conselho, mas o que você falaria para os jovens músicos, jovens artistas, esses artistas inquietos como você? O que você falaria para eles? Nossa, olha, é uma pergunta... que tem algumas respostas. Eu vou me colocar como professor agora, como que eu falaria para os meus alunos, né? Eu sempre falo para eles assim, professor, você toca tão bem, tal, assim, você é treino, continue persistindo, é a persistência. O talento, a gente tem talento, todo mundo tem um talento, mas se você não trabalhar esse talento, né? Você não vai, é suor, 10% de talento e 90% de suor. É isso que eu falo, e acreditar, entender também o processo onde está vivendo. Você é compositor, você fez uma música, como que eu vou pegar essa música e colocar em tal lugar? Tem os caminhos hoje, mas não é uma coisa fácil, mas é um caminho diferente, para cada um é um caminho, não é? E então o que eu falaria assim, bem realista agora, vou falar estudar, mas não é estudar acadêmico, mas estude sempre o teu processo, interiorize ele
e persista, né? Persista. Não fique, não coloque aquele, como que chama aquele negócio? Cabreiro de cavalo. Cabreiro? Coisa de cavalo. Coisa de cavalo. Coisa de cavalo, aqui, ó. Não coloque cabresto, sei lá. Cabresto? Sei lá. Não coloque isso. Não coloque isso na tua vida. Mas persista. É a única solução. Estude 10 minutos por dia, 15, com excelência, um pouquinho de cada vez. Estude o processo, né? Como que eu vou fazer? E não desista, porque vai ter momentos, é que nem formar uma banda, Cici. Quero formar uma banda, aí fica lá aquela alegria, nós vamos ser os Beatles, tá? Aí chega no primeiro ensaio, e aí? Tirou a música? Ah, não tirei, mas vamos tocar aqui agora. Estude uma música. Estude direitinho, o que você vai fazer? Como que é isso? Como que funciona? Não é fácil montar uma banda. Você sabe disso, né? E tem que ter muito trabalho, muito suor. É muito suor, não é? Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu era músico, e o pessoal falava, Cici, quando você vai começar a trabalhar? Gente, não sabe como o trabalho do músico, ele é muito complicado, ele toma tempo, ele toma administração, ele toma um monte de coisa. Ele tá trabalhando. Mas é verdade você falando. E vou completar com uma coisa. Vai ser sacrifício. Você vai estudar, você vai ensaiar enquanto os outros estão se divertindo, você vai tocar enquanto os outros estão se divertindo, você vai doar a sua vida, você vai sofrer, você vai chorar, vai ser difícil, mas o prêmio que você vai receber, aquele prazer, a sensação de missão cumprida, de dever, é só você chegando lá para ver. Então você vai ter que percorrer. É muito satisfatório. E você cuidar. Aí outra coisa, eu sou um cara muito eclético em instrumentos. Eu gosto de tocar viola, violão, charango, que é um instrumento boliviano dos Andes, peruanos, a gaita. Eu gosto de explorar, né? E isso é bom e não é. Sabe por quê? Você vai entender o que eu vou dizer. Eu queria ser o sambista e tocar o violão no samba. O que você é? Sambista. O que você é? Roqueiro. O que você é? Bluseiro. O que você é? Forrozeiro. E se você perguntar o que você é? Violeiro? Às vezes as pessoas me chamam de violeiro. Mas eu não tenho rótulos. E isso é bom e é ruim, porque eu não consigo me definir. Então, por isso que Sério? assim, fora de deriva. Qual é o estilo do Fora Deriva? É rock? Não. É samba? Não. É MPB. Por quê? Porque a gente tem influência de tudo isso. Entendeu? Então pode ser world, né? World music. É isso que eu ia falar, porque quando eu saí do Brasil, apesar de eu ser extremamente criticada como cantora, quando eu vim pra cá, eu achei meio minha turminha. Não de música, porque o músico brasileiro ele tem uma qualidade assim indispensável. Mas eu achei meio minha turminha. E aí, o que eu sou? Eu sou uma cantora de world music, entendeu? Legal. Eu tenho vários... bossa nova, um monte de coisa, MPB, um monte de coisa. Então, eu acho que... Mas não seria mais fácil? Não seria mais fácil para o espírito? Cici, qual é o seu gênero? Samba. Você definir. Não. Se você pensar... Não. Se você pensar bem, tecnicamente, é mais fácil. É mais paz e espírito. Tecnicamente. Paz e espírito. Mas como você não quer paz e espírito e eu também não... Então, a gente é eclético nesse sentido, entendeu? Exatamente. Qual que é o teu... Vou tocar teu estilo, Cis? Eu sou eclética. A Elisa era assim.
Elis Regina. E a Elis tinha uma frase que você tocou na minha deusa. A Elis tinha uma frase que é a minha, assim, o meu Pai Nosso. Um jornalista chegou para ela e falou assim: Elis, por que você acha que você é tão boa cantora? Ó, gente, isso é para pensar em casa, tá? Essa frase. E não é minha, é da Elis Regina. O jornalista perguntou para ela: por que você acha que você é tão boa cantora? Ela virou assim, sabe, tiro. Porque eu não tenho medo de ser ridícula. Ótimo isso. E isso é a prova, porque tem muita gente, não só na arte, tá, Zé? Não só na música, na dança. As pessoas, elas se prendem por causa dessa coisa que a gente comentou lá atrás, desse criticismo, entendeu? Criticismo, essa palavra não existe. Dessa crítica, dessa coisa de ter medo de não ser o bom. Mesmo, tá certo, Criticismo existe? Não. Se não existe, a gente vai inventar agora. Qual o problema? Eu vou lançar um dicionário da Cici, porque minhas amigas morrem de rir. Eu falo uma coisa, elas começam a rir, que eu falo, que você tá rindo? É que eu misturo as duas línguas, eu acho isso maravilhoso. Vamos falar. Dá um tilt. O René fez uma música, chamada Desnavegante, o nome da música. Desnavegante. Não existe essa palavra. Não existe. Aí eu falei, pô, que joia esse título da música, Desnavegante. A pessoa, às vezes, vê a música, não sabe que essa palavra não existe. Que louco, né? O que seria um desnavegante? Uma pessoa que não está mais navegando. Sei lá. Desistiu de navegar. Desnavegante. Desnavegante eu vou. Talvez, ele fala, a parte da música ele fala, desnavegante eu vou. Quer dizer, eu não me preocupo mais. Olha que legal, desnavegante. E ele inventou essa palavra. E eu falei e ele não tinha gostado. Eu falei, não. Quem escreveu, o René? É o René de França, um dos parceiros meus. Aí eu falei, genial isso aí, desnavegante. Olha que legal, é uma palavra... Gostei demais. Eu sou uma desnavegante. Eu gostei demais disso. Então, não existe. Demais. Pronto, então a gente cria. Vamos criar. Vamos trazer o René também para falar do trabalho dele. Poxa, Zé, a gente... Ele é muito bom. Ele é muito bom, tá? Vamos Se trazer. quiser combinar, ele é muito bom. Zé, a gente está terminando. Como é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Onde encontrar o seu trabalho? Vou falar brevemente de um trabalho que eu tenho no YouTube, que eu gravo às vezes, é um programa de entrevistas de violeiros. Eu entrevisto violeiros e bate-papo. Tem lá umas temporadas lá já, desde de 2020. Recentemente eu fiz lançamos 4 programas agora recente. O nome do programa é Viola de Papo. O Viola de Papo ele tem tanto no Instagram, Viola de Papo, né? Como tem no YouTube, que é o programa mesmo. Eu aprendendo a ser entrevistador, que é uma coisa que foi uma novidade também, a mexer com as câmeras, a olhar. Junto com os parceiros, vou falar o nome que eu gosto, que é o Rubens Deviana, que é da edição, né? E o Fernando Neves, que é esse cara que eu conheci lá no Canoa Quebrada, olha só, em 86. Fernando Neves, nós 3 fazemos esse programa, que é o Viola de Papo, que é bem legal, que a gente vai tentar dar mais vida para ele, porque não é fácil, né? Você lançar você tem que ter conteúdo sempre, e a gente vai ver se a gente faz mais programas e tal, mas tem lá umas temporadas. E Zé Terra, não sei, Zé Terra, tá escrito Zé Terra Oficial, _ oficial, porque no Instagram... Eu vou colocar o Instagram, eu vou colocar no crédito. No Zé Terra no Instagram e no Facebook também, né? Estou usando pouco o Facebook, mas tem lá. E Freud a Deriva. Freud a Deriva, né? Freud a Deriva no Instagram. É a banda. No YouTube e no Facebook. E é isso. E no Spotify é só Zé Terra? No Spotify tem o meu trabalho lá, Zé Terra. Tem vários trabalhos que eu fiz lá. E tem o Spotify do Freud a Deriva. Tem uns álbuns do Freud a Deriva, singles também, lançados lá do Freud a Deriva. Eu vou colocar tudo nos créditos. Vai estar tudo nos créditos para o pessoal encontrar. Porque a gente fala assim, eu falo as coisas para mim, daqui 5 segundos eu já... Mas eu vou colocar tudo nos créditos. Se digitar Zé Terra no Google, vai aparecer um monte de coisa lá, de entrevistas, vai aparecer o Visão Paralela, eu lá.
Google Zé Terra. Eu acho um nome assim lindíssimo. Sempre achei, desde que quando eu te conheci lá atrás, quando a gente era meio crianção, meio bobão, eu achava o teu nome assim bárbaro, um nome forte, né, artístico, Zé Terra. Eu acho bárbaro. O Zé Terra, resumidamente, as pessoas perguntam, por que Zé Terra? Eu não tinha nome, eu queria um nome artístico, eu não tinha. Falei, eu adoro terra, coisas da terra, do folk music. Pô, Terra, e Zé eu não queria tirar, porque eu acho Zé legal, eu gosto. Sou Zé e pronto. Zé Terra. Aí eu lembrei do Bob Dylan, que é um dos meus ídolos. O Dylan, eu sou fãzaço do Dylan. E o nome dele não é Robert Zimmerman. Robert Zimmerman, né? Só que o apelido de Robert é Bob. Yeah. E Zimmerman ele tirou e colocou Dylan. Dizem que é homenagem ao poeta americano Dylan Thomas, escritor, né? E aí ficou Bob Dylan. Então falou, ele fez isso, então eu vou inventar meu nome, Zé Terra. Uau! Que legal, que legal. Ô Zé, eu quero aqui de público te convidar para você voltar, porque o papo da gente está quase assim, já está para terminar. Sim. Mas eu estou muito... Falar de público também, que eu estou muito feliz, porque... sabe, o Zé é um amigão de muitos e muitos anos, entendeu? É uma pessoa que eu admiro como músico, como poeta e como pessoa. Porque o Zé tem uma coisa que eu admiro muito na pessoa, que é autenticidade. O Zé, ele mantém a autenticidade dele, né, no processo de vida. E ele toca muito, gente. Ele toca muito, muito, muito. Agora, antes da gente ir, Zé, só para... Eu quero tocar num nome aqui que foi muito importante para nós dois, que é o Miguel Santana. Não falamos do Miguel. Que foi aquela pessoa que trouxe a gente junto. Sim. Que é aqueles trabalhos que nós fizemos juntos e que infelizmente ele não está mais aqui com a gente. Mas eu não podia deixar de tocar do nome que a gente falou do Rodolfo. Eu não podia deixar de... Porque era o quarteto, né? Era Rodolfo, Rodolfo, Zé Terra, Miguel e Cici. Cici, é verdade. Não, a Cici dá duas vezes. É o Zé, o Rodolfo, a Cici e o Miguel. Miguelzinho, um grande músico, grande pessoa, grande músico. Nossa. Eu tive até umas aulas de violão com ele na época, porque ele tinha uma técnica muito rebuscada também, e me ensinou muita coisa. É um cara genial. E a vida é essa, né, Cici? A gente dia vai... Ele foi meu mestre, né? Ele foi meu mestre. Ele foi meu mestre. Fantástico. Participou do meu primeiro show autoral, quase dirigindo. Eu lembro disso também. Tem no meu Spotify um álbum, um single, 2 músicas de 1991, que inclusive é 1991, gravadas da época, que eu relancei da época mesmo. Peguei lá, dei um trato no som, tem lá, é ao vivo. É a música Tietê inteira e Andar no Centro. E o Miguel tá lá tocando acordeon e violão. Né? Ele era fantástico. Bem legal. Zé, eu tenho que agradecer muito a você, agradecer o tempo que você tirou do teu dia, agradecer a sua esposa por estar, liberando você para participar do Visão, a família toda, né? A esposa, o filho. É importante a gente agradecer a família, porque a família, né, faz parte de tudo isso. Olha, muito obrigado, Zé. E com certeza eu quero, se você aceitar, logicamente, voltar para a gente falar mais, até entrar mais nesse assunto eu acho muito legal esse seu TCC, né, de direitos autorais. Eu acho isso muito interessante para estar falando mais disso, porque eu não sabia que o hino nacional é plágio. Isso daí para mim é... Existe essa história aí, essa lenda, mas é um papo para outro. Depois a gente conversa. Isso, é um papo para outro dia, mas é muito... A gente já vai ficar aqui umas 2, 3 horas.
Ah, mas olha, eu acho que o pessoal ia de casa ia adorar 2-3 horas. É que eu não tenho preparo para tudo isso e eu sei que você também tá aí com o horário fechadinho, que você tem um compromisso agora à noite, não é verdade? Sim, Zé, olha, muito obrigado. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para o Zé, eu vou deixar tudo no crédito, né? Os contatos do Zé, Instagram, Facebook, Spotify, vai estar tudo ali para você entrar em contato direto com o Zé Terra. Também, se alguém está assistindo quer também ir ao show do Zé, também vai estar ali a informação. E como ele disse, você pode googar o Zé e vai aparecer toda uma trajetória e também os shows dele. E se você tiver alguma pergunta direto para o Visão, manda um e-mail para o visãoparalelapod@gmail.com ou também visita a gente se você tiver alguma curiosidade para os próximos capítulos, para os próximos episódios. Vocês vão no nosso website visãoparalela.net. Agradecendo aqui os nossos patrocinadores. Zé, você tem mais alguma coisa para dizer? Alguma coisa que eu não perguntei? Imagina, só agradecer esse convite. A recíproca é verdadeira, sabe? Foi um prazer, uma honra enorme falar com você, Cici. Mesmo à distância, né? Mas porém pertos, né? Pertíssimo aí. E eu quero agradecer muito, quero que você tenha assim, uma longa vida nesse projeto de Visão Paralela, que eu sei que já está vingado, não é vingou, já está vingado, porque quando a gente faz a coisa com coração, com dedicação, com essa maestria que você sempre teve, essa persistência que eu falei lá, não tem como dar errado. É isso. Então agradeço a você, a toda a produção do programa e namastê. Obrigada. Gente, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Na pata da minha onça, por favor, não bote a mão. Meu sonho de criança foi o de ser um ancião. O meu galo de briga, de intriga, não gosta não. Minha canoa não vira, tenho remo em minhas mãos. Na pata da minha onça, por favor, não bote a mão. Meu sonho de criança foi o de ser um ancião. O meu galo de briga, de intriga, não gosta não. Minha canoa não vira, tenho remo em minhas mãos. Sucesso, eis aqui o meu regresso. Geribonde, mato e café. Nessa estrada é só o que eu peço. Muito som nesta viola, na voz muita fé. Sucesso, eis aqui o meu regresso. Geribonde, mato e café. Nessa estrada é só o que eu peço. Muito som nesta viola, na voz muita fé.